queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui fala o professor presbítero Jonatas Ever, para comunicar o início, não é? A nossa divulgação do curso sobre parábolas bíblicas e como a gente deve interpretar. Esse curso tem o objetivo de apresentar a você as fórmulas que Jesus utilizou para comunicar as verdades do reino de Deus, as verdades do Evangelho, de uma forma simples, comum, mas muito objetiva, e que precisa de um adendo, de um cuidado para que seja bem interpretado. Então, eu queria convidar você para estudar conosco. Mas antes, eu queria te apresentar o nosso projeto para o curso, né? Sim, como nem todos me conhecem, eu gostaria de me apresentar, né? Eu me chamo Jonatas, como já disse. Nós temos mestrado em Teologia, especialidade na área de Ciência da Religião, docência do ensino superior, bacharelado em Teologia e licenciatura plena em História, não é? Essas são as nossas formações que nos dão condições de estar ensinando, né? Também ensinamos no seminário das Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco, a ESTEADEB, e esse é o nosso 6º curso lançado no ano de 2023, tá bom? Nesse curso, o cronograma das aulas já está montado. A primeira aula será dia 13 agora, 13 de dezembro, onde nós vamos conversar sobre o que é uma parábola e como devo interpretá-la. Essa aula será aberta ao público, né? Todos poderão assistir essa aula, tá? E o cronograma segue com o início das aulas no mês de janeiro, já que esse é um curso de férias. E aí tem as datas, e vocês receberão também o material para analisar com cada tema. Eu vou comentar agora os temas um a um, para que você possa entender o que é que a gente vai tratar, tá? Então, na aula, que será aberta para todos, nós vamos falar sobre o que é uma parábola e como devo interpretá-la. Aqui, eu falarei sobre entendendo o que realmente é uma parábola, o uso das parábolas na literatura antiga, porque tem algumas pessoas que acreditam que apenas Jesus tratou de parábolas, né? E a gente vai ver que isso permeia a literatura antiga na Grécia e em outros países. Depois nós vamos falar sobre o uso da parábola na Bíblia, aplicando a realidade do Antigo e do Novo. Quais são os princípios de interpretação para a parábola e vamos fazer um estudo do caso, né? Ou seja, vou pegar uma parábola e a gente vai fazer um estudo de caso com ela, mostrando quais são os seus elementos principais, se são contextual, se é uma parábola que está ali para aplicar alguma verdade. Então a gente vai ter tempo de ver isso na nossa aula 1. Na aula 2, nós vamos conversar sobre as parábolas como uma forma de expressão literária e porque Jesus ensinava através delas. Nós vamos estudar sobre esse importante tema, não é? Falar sobre a parábola e a diferença dos outros gêneros literários, como símile, paradoxo, entre outros. Consideração do contexto cultural em que Jesus viveu, o uso da parábola por Jesus e um estudo de caso. O estudo de caso é sempre uma parábola, tá? E como interpretá-la corretamente. Depois a gente estuda a parábola do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem diversas parábolas. Entre elas, talvez a mais famosa, essa que a cena está sendo apresentada aí, com o rei Davi, não é, sendo instigado pelo profeta Natan, com aquela história da ovelhinha ou da cordeira que tinha um dono e que o outro tinha diversas. O que é que aquela parábola quis dizer ao ponto de Davi acender o senso de justiça dele, mesmo no seu pecado? Então, a gente vai estudar as parábolas que o Antigo Testamento possui, qual o principal motivo para o uso dessas parábolas no Antigo Testamento, as parábolas nos profetas, né? E nós vamos estudar mais um caso de uma parábola. Depois, nós faremos o trajeto nas parábolas dos evangelhos. Não sei se você sabe, mas apenas os evangelhos possuem parábolas. No Novo Testamento você não vai encontrar nem em Atos, nem nas epístolas paulinas, nem nas gerais, nem no livro do Apocalipse esse gênero. Esse gênero não está nem mesmo no evangelho que João escreveu. Então ele fica circunscrito aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E nesses 3 evangelhos a gente precisa olhar como cada um lança a mão desse artifício literário que Jesus usou para transmitir a mensagem, no caso de Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre a mesma temática, abordando em cada evangelho. Por exemplo, Mateus. Qual a finalidade do evangelho de Mateus em apresentar os ensinos de Jesus em parábolas? Por que ele fazia isso? Né? Quais as parábolas que Mateus menciona? Como as parábolas de Mateus se relacionam com a audiência que ouviu, no caso do judaísmo daqueles dias? Né? E aí a gente vai estudar uma parábola de Mateus. Faremos a mesma coisa com Marcos. Qual a finalidade do evangelho de Marcos em apresentar os ensinos de Jesus através de parábolas? Quais as parábolas que Marcos menciona? Ele é o que menos menciona parábolas, né? Como essas parábolas de Marcos se relacionam com a sua audiência romana
para quem ele escreveu, e também vamos estudar uma das parábolas. E por fim, Lucas, né, que é o evangelho das parábolas. Qual a finalidade, não é, do evangelho de Lucas é apresentar os ensinos de Jesus em parábolas, quais são as parábolas em Lucas, e como essas parábolas se relacionam com os seus ouvintes, no caso, os gentios, além de fazer um estudo de caso. Na aula de número 7, nós faremos uma avaliação. Essa avaliação será de 10 questões, e você vai marcar, não é? Será feita pelo Google Meet, e aqueles que possuírem na avaliação uma pontuação superior a 7 terão a oportunidade de receber o seu certificado, tá? Nossas aulas ocorrerão todas as quartas-feiras, sempre às 9 da noite, então dá tempo de você ir ao culto de oração, né? E voltar para casa, e nós estaremos iniciando, e é 1h30 de aula, vai até mais ou menos 10h30, né? Entre a aula e o nosso bate-papo, tá bom? 6 encontros ao vivo e uma avaliação com 10 questões abertas. O valor do investimento você vai receber embaixo desse vídeo. Mas se você está recebendo esse vídeo, você vai receber o valor correspondente ao curso. Não existe mensalidades, é só um pagamento único de uma matrícula que serve para você ter acesso a todo o curso, tá bom? O bônus. Todo o material que eu produzi será enviado para vocês assim que terminar a aula. Nós desenvolvemos um e-book, não é? Ano passado, em 2022. Esse e-book será doado para vocês, o e-book sobre como interpretar a Bíblia. E como disse, aqueles que tirarem acima da média 7, ou 7 ou acima de 7, terão o seu certificado de participação. Tá? E aí vem a pergunta que eu sempre concluo, né, os meus cursos com ela. Você aceita o nosso desafio de estudar as parábolas? Se sim, eu te espero nos próximos dias, né, nas nossas inscrições, para que você possa estar estudando a palavra de Deus comigo, tá bom? Deus abençoe você, e se for possível, envie esse vídeo para um amigo, para quem sabe ele também possa crescer na graça no conhecimento de Jesus. Deus abençoe você.